Depois de 3 filmes que foram muito bem recebidos pelo público e um final de trilogia que foi mais do que digno, era claro que Planeta dos Macacos não ficaria longe das telonas por muito tempo. O responsável por continuar essa franquia foi o diretor Wes Ball, da trilogia Maze Runner, e ficava a curiosidade: como ele lidaria com o legado de Planeta dos Macacos? Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal, aproveita para se inscrever, já deixa uma curtida no vídeo e me segue nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela. E vamos falar hoje de Planeta dos Macacos, O Reinado, dirigido por Wes Ball. Muitas gerações após César, um novo líder tirano surge e enquanto constrói seu reinado deturpando os ideais de César, Noah, um jovem macaco que viu seu vilarejo ser dizimado, decide buscar sobreviventes em uma jornada que o fará questionar tudo o que sabe sobre a história de seu povo. O reinado ele se apresenta como uma continuação distante, né? Então assim, a gente tem uma continuação direta à história de César, mas não necessariamente uma continuação imediata. Então a gente tem ali uma despedida do personagem, um momentinho pra gente ter a lembrança do César, mas depois o filme avança algumas gerações e agora a gente está lidando com o planeta de uma forma um pouquinho diferente do que a gente deixou lá no filme de 2017. E uma coisa que a gente precisa falar logo de cara é que, apesar do Wes Ball ser um diretor interessante, e eu particularmente gosto muito dos filmes dele, da trilogia Maze Runner, ele não é o Matt Reeves. Então ficava essa curiosidade de como ele lidaria com um legado. E apesar dele fazer algo que é bem interessante, não dá pra evitar o sentimento de que Planeta dos Macacos, O Reinado, ele é um filme genérico, ele é um filme que ele pega o que a gente já viu, ele reapresenta o que a gente já viu, mas nem sempre ele parece ter algo a agregar. Boa parte do filme a gente se pergunta pra onde o Wes Ball tá levando essa história e qual é de fato a história que ele quer contar. Senão o Planeta dos Macacos clássico que a gente já viu, e é claro que também não a trilogia do César. Então o que ele tá querendo fazer aqui, como ele tá querendo desenvolver essa história? É uma história nova, é uma história que vai se conectar, ou é apenas um grande filler ali dentro dessa franquia? Visualmente é um filme bem acertado, os macacos estão muito bem feitos, todo o visual dos personagens é muito bonito, também os cenários. Tem uma coisa que eu gosto muito nesses filmes, é justamente esse design de produção do fim do mundo, a gente ter a noção de reconhecer um cenário como algo do nosso mundo, né, do nosso tempo, mas ao mesmo tempo não conseguir reconhecer justamente por já ter se passado tantos anos e por ser uma distopia praticamente. Então ali a gente consegue ver o nosso mundo, mas a gente não consegue se reconhecer mais nesse mundo, até porque os humanos aqui, eles estão já bem colocados de lado, não são apresentados de cara, então a gente tem realmente ali a visão de um planeta dos macacos, literalmente. E o que me chama a atenção é justamente o fato de que a trilogia finalizada pelo Matt Reeves, ela é marcada, ao meu ver, pela ousadia. É a ousadia de um filme que ele é mais pé no chão, mostrando realmente a origem daquilo, ou de um filme que se atreve a ser um faroeste, não é um grande filme de ação, mas é um filme com dramas mais intimistas. E aqui a gente já tem uma coisa diferente, ele é um filme que ele vai pro lado do filme de ação, é um filme que a gente espera, é um grande blockbuster da vez, mas ele não tem tais questionamentos, ele até traz um pouco da filosofia, e ele toca na memória do César de uma maneira interessante, mas no final das contas ele carece de ousadia, a gente não vê o diretor tentando elevar esse filme para uma coisa mais provocativa, um filme que vai se comunicar com temas mais universais. Não, é uma aventura que funciona dentro ali do que é proposto. Mas como eu falei, ele tem alguns méritos interessantes, e um desses méritos, talvez o maior mérito do filme, seja a forma como Wes Ball trabalha o mito, né, a lenda de César. O que a gente tem aqui são várias gerações depois, então a gente tem macacos que cresceram ouvindo aquela história. E é claro que eles vão, muitas vezes, interpretar as histórias de forma diferente, da mesma forma como a gente lida com a própria religião, né? Algumas pessoas lidam de uma maneira, algumas pessoas interpretam de outra, e é claro que sempre haverá espaço para o ódio, que é um tema recorrente da franquia. Então aqui a gente vai ter um vilão que ele está deturpando todos os ideais de César, ele está usando o nome de César porque ele quer ser um líder, e ele está deturpando esses ideais, tal qual um falso profeta, que é algo que a gente já cansou de ver, não só no cinema, mas também na realidade. Essa dualidade, né, da forma como as pessoas lidam com as próprias crenças, os próprios mitos, as próprias histórias, é algo bem interessante, que agrega bastante aqui a narrativa, porque esse é o primeiro filme que ele se afasta do legado de César, porque a gente tinha visto 3 filmes que estavam se passando com César, a gente via os seus atos. E aqui a gente vai ver uma sociedade que não cresceu com César, né? Uma sociedade que já cresceu sem a presença dessa figura de maneira literal e apenas com as suas histórias, apenas com seus ensinamentos. Então é interessante a gente ver como diferentes personagens vão lidando com isso,
e esse realmente é o ponto alto de O Reinado. O problema é quando isso se choca justamente com outro tema recorrente da franquia, que é justamente o confronto entre macacos e humanos. A gente tem dois novos personagens meio que principais, um que é o macaco Noah, que ele é um macaco que ele tá crescendo, ele vai passar por um rito de passagem ali da tribo dele, que envolve pegar ovos de águia, eles vão se conectar ali com os pássaros através desse rito. É bem bonito, é bem interessante. A gente poderia até ter tido um aproveitamento melhor disso, um aprofundamento nessa questão da cultura desses personagens, mas acaba sendo tratado de uma maneira meio rasa, mas que dá para entender um pouco da questão ritualística, né, desses personagens. A outra personagem é a humana Mei, que é uma personagem nova que meio que, assim, por um momento a gente pensa que vai mover a narrativa de uma maneira, acaba movendo a narrativa de outras formas, mas que, ao meu ver, não traz nada de novo. Para mim, a relação entre macacos e humanos aqui, que é algo que já não necessariamente deveria ter sido superada, mas poderia ter sido trabalhada de outra maneira, porque a gente viu na trilogia os humanos em extinção, eles desaparecendo, eles perdendo a capacidade da fala. Então, a gente já meio que espera, mais ou menos, como os humanos seriam tratados nessa história. E eu diria que, assim, é um filme que ele, não diria que subverte, mas ele surpreende nesse conceito. Meu problema com isso é simplesmente que ele repete coisas que a gente já viu nos filmes anteriores. Então eu sinto que é um passo pra frente e dois pra trás. No final das contas, a gente, nesse ponto de humanos e macacos, a gente tá vendo uma relação repetida que a gente já viu em outros filmes. Os personagens em si, eles não são um problema, eles são até interessantes. O Noah é um bom protagonista, é um protagonista bem carismático, que é legal de seguir, né? Afinal de contas, agora a gente não vê mais o César, é o primeiro filme que a gente não tem o César. Então, a franquia tinha que entregar um bom protagonista, e pelo menos nisso eles se garantem. Só que a forma como esse protagonista vai se desenvolvendo, apesar de interessante, é como eu falei, vai caindo em alguns momentos do filme que parecem ser algo repetido. Por sua vez, o Wes Ball, ele traz ali uma experiência de um diretor que já trabalhou com aventura, né? O próprio Maze Runner é bem aventura, apesar dele também ser uma distopia. E ele traz um pouco disso pra cá. Eu acho que funciona justamente porque Planeta dos Macacos, O Reinado, ele se apresenta como uma introdução, ele se apresenta como a abertura de uma nova fase da franquia, talvez uma nova trilogia. Então ele tem esse caráter introdutório que precisa de um entretenimento para conseguir chegar no público, né? Se Planeta dos Macacos se tornar algo muito proibitivo, muito cabeça, filosófico demais, talvez as pessoas não queiram mais ver. E aí o diretor, ele traz essa veia mais de aventura pro filme, só que sem esquecer, sem deixar de lado o que o Matt Reeves, por exemplo, já havia trabalhado. Então a gente tem um Planeta dos Macacos que ao mesmo tempo ele é bastante divertido, bastante do entretenimento, mas ao mesmo tempo ele traz alguns momentos ali bem filosóficos e bem bonitos. E num casamento que funciona muito bem aqui, o diretor ele consegue mesclar bem e fazer com que o filme ele seja um filme divertido, mas ele também seja um filme que faz ali a gente pensar um pouco, refletir, que é claro, algo bem ali da ficção científica. Para Planeta dos Macacos, O Reinado, nota 7. Apesar desse filme ficar um pouco atrás dos anteriores, principalmente quando a gente compara com o segundo e o terceiro filmes da trilogia, ele é um filme interessante e eu acho que talvez ele só poderia ser um pouco mais ousado, algo que ele não faz, talvez por esse caráter introdutório, né? Como eu falei, a gente tá vendo a abertura de uma nova fase, possivelmente de uma nova trilogia, então esse filme é daqueles que guarda muito do mérito dele para os filmes futuros, e aí parece que tudo que ele faz de bom, tudo que ele acerta, é simplesmente um aprofundamento dos acertos de antes. Mas acaba que ainda é um filme que diverte, ainda é um filme funcional, e que dá continuidade a essa franquia de uma maneira digna, consistente, só que com pouca ousadia. Eu vou deixar aqui a minha opinião sobre o terceiro filme da trilogia, que é o meu favorito, que é o Planeta dos Macacos, A Guerra. E já que a gente está falando de continuação, vou sugerir de novo aqui o meu vídeo sobre Duna Parte 2, essa continuação que superou as expectativas e superou o original. Obrigado por assistirem até aqui, valeu, falou e até mais.